Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Everton, líder Master de Desbravadores, e estou atendendo o convite aí para passar uma especialidade para vocês aí, especialidade de mamíferos, certo? Vai ser assim, o vídeo vai ser meio bruto assim, né? Segurando o celularzinho, falando, mostrando algumas coisas, tá? Então, vamos começar pegando o que a especialidade pede, tá? A especialidade, deixa eu buscar aqui, ela pede 9 requisitos, tá? Vamos ver aqui, primeiro requisito é a pergunta: em que dia da criação foram criados os mamíferos, né? Vamos pegar a nossa Bíblia? Na nossa Bíblia, eu abri aqui no Google, tá? Você pode pegar a sua Bíblia física também. Na nova versão internacional comenta ali: e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, selvagens, demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. Então todos os animais que vivem sobre a crosta, né, sobre o solo, né, foram criados aí, inclusive os mamíferos. Tá? Tanto que esse é o sexto dia, né, a gente vê ali do verso 24 até o verso 31, que Deus viu que tudo que havia feito, né, ficou muito bom, passaram-se tarde e manhã o sexto dia. Tá? Então a gente tem aí no sexto dia, criação do homem e dos demais animais terrestres. Aqueles que sabem um pouquinho mais de biologia sabem que também temos mamíferos aquáticos, né? Provavelmente, mas não temos como provar, quando Deus criou no quinto dia os animais aquáticos, tá? Provavelmente tenha surgido aí os mamíferos aquáticos. Tá? E além dos aquáticos, no quinto dia foi feito os animais que voam. Né? Quem sabe o morcego também, que é um mamífero, foi feito neste dia. Então, né, fica essa observação. Né? No geral, os animais, os mamíferos terrestres foram no sexto dia. Tá? Por isso eu faço a seguinte observação. Tá? A maioria das nossas especialidades, sempre quando eu faço algumas observações referente ao tempo que elas foram criadas. Tá? Elas foram escritas em 1970 e por pessoas até que não eram profissionais da área. Tá? Eram sim desbravadores, líderes que queriam atividades legais para as crianças. Então, assim, não desprestigiando, né? Mas é necessário rever esse material e sempre que aplicar, fazer as devidas correções e observações. Tá? Ali eu já fiz até algumas no manual de especialidades. No dia que eu tiver tempo, a gente manda mais umas observações para tentar melhorar e ajudar mais o nosso grupo, né, o nosso departamento. Tá bom? Vamos para a pergunta número 2, então. Relacione 4 características de um mamífero. Tá? Mamíferos têm várias características. Eu vou mencionar aqui as 4 características exclusivas, ou seja, que outros grupos de animais não têm. Tá? A primeira delas é o diafragma. Tá? O diafragma é um músculo que auxilia na respiração. Tá? Quando o diafragma contrai, ele abaixa, expande a caixa torácica e aumenta então o espaço para o pulmão receber ar da atmosfera. E quando ele relaxa, tá, esse espaço diminui, empurrando o ar de dentro do pulmão para fora. Tá? Então, esse músculo, o diafragma, é uma característica específica dos mamíferos. Tá? Outras 2 características específicas dos mamíferos. Tá? Primeiro, são as glândulas sudoríparas, tá, que produzem suor, tá, e as glândulas sebáceas, que produzem gordura. Por exemplo, quem tem cabelo oleoso, né, tem que usar um shampoo específico, porque o cabelo é muito oleoso. Você toma banho, no final do dia já está cheio de gordura no cabelo.
Porque a raiz do seu cabelo ela está ligada a uma glândula sebácea. Cada fio de cabelo nosso, cada pelo do nosso corpo é lubrificado por essa glândula. Tá? E o nosso corpo precisa refrigerar, então ele utiliza o sistema de glândula sudorípara, né? Que ao evaporar de cima da nossa pele, o suor acaba levando junto também, né, o calor, tá? Baixando a temperatura do corpo. Agora vamos para a característica mais... duas características exclusivas mais comuns dos mamíferos, né, que já dá nome ao grupo, né? Gente, fiz uma pausa aqui então para mostrar o nosso esquilinho, esquilo sírio. Tô passando a mão nele aqui, é bem mansinho, tá? O esquilo sírio é um mamífero, né? Um roedor, né? Esse aqui é um machinho, a gente pode ver aqui, né? Porque tem aqui, aparece os testículos dele aqui atrás, né? Ele também a gente pode ver aqui, vamos ver aqui se tem. Não aparece aqui tetinhas, né? Se fosse uma fêmea prenha talvez aparecesse. Mas então, as glândulas mamárias, característica exclusiva dos mamíferos, tá? E o pelo, né? Só mamíferos têm pelo, pelo menos em alguma fase da vida deles, tá? Então vamos fechar esse aqui. Fechar aqui a gaiolinha dele para ele não fugir, tá? E a gente tem aqui um outro esquilo, né? Um esquilinho anão, tá? O esquilinho anão também é outro mamífero que nós temos aqui no nosso viveiro, no nosso laboratório, tá? Ele é mais medrosinho, né? Vou deixar ele aqui sossegadinho na casinha dele, tá? E vou mostrar aqui mais um mamífero para vocês. Aqui nós temos a Mel, né? A Mel é o nosso porquinho da Índia, tá? Né, Mel? A Mel é mais chatinha, tímida. A gente bota a mão nela, ela quer fugir, tá? Tem que dar uma cenourinha para ela que ela vai gostar mais, tá? Mas, aí, ela fica reclamando. A gente bota a mão e ela foge. A gente tira a mão e ela fica reclamando. É que eu acho que eu não dei a cenourinha dela de hoje. Tá? Vamos dar cenourinha para Mel aqui então. Mel, ó, a cenoura. Ó. Vou deixar aqui para Mel. Né? Ela curte uma cenoura. Né? Mamíferos então têm pelos e glândulas mamárias. Terceira pergunta da especialidade é a pergunta eu acho mais longa. Tá? Apresentar uma ou mais características peculiares de cada um dos seguintes grupos de mamíferos, mencionar uma ou mais espécies de mamíferos encontrados em cada ordem. Tá? Pelo menos uma característica e um exemplo. Tá? Então a gente tem o primeiro grupo chamado marsupial. Tá? Marsupial, então, são animais que têm marsúpio. A característica principal desses animais é uma bolsa que eles carregam o filhote após o nascimento. Porque essa bolsa, né, essa bolsa é um auxílio. Dentro dessa bolsa, ali na barriguinha da mãe, estão as mamas, onde o bebê fica grudadinho ali, se alimentando até atingir uma idade propícia para sair. Tá? O mais famoso marsupial é o canguru, lá da Austrália. Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul também temos marsupiais, como os gambás. Para quem não sabe, o gambá é um marsupial, primo do canguru. Tem uma bolsa e também carrega os filhotes ali. Outra característica deles, eles têm uma placenta pouco desenvolvida. É por isso que o filhote não fica até o final do desenvolvimento. Né? Então eles saem, né? E por isso eles precisam ficar ali completando o desenvolvimento dentro da bolsa da mãe. E mesmo depois de completar, eles ainda ficam um bom tempo ali também. Segunda ordem, né, de mamíferos que a gente tem ali, tá? Os sirênios. O sirênio é um grupo conhecido, o grupo dos peixes-boi. Tá? O peixe-boi. Tem o manati, que é o peixe-boi marinho, e temos o peixe-boi comum de água doce também.
tá? Não tenho nenhum exemplar aqui, né? Mas então fiquem sabendo que esse é o representante dos sirênios. Características dos peixes-boi, tá? Por exemplo, os membros anteriores, os braços, são adaptados em forma de nadadeira. Os membros posteriores, que seriam as pernas, não existem, são reduzidos, né? Vestígio, né? E a cauda, ela é alargada e achatada horizontalmente, tá? Formando um tipo de remo. Terceiro grupo é o grupo Xenarthra, tá? Também antigamente chamado de desdentados. Tá? Por que isso? Porque eles têm realmente uma dentição muito rudimentar, tá? A maioria deles. Um exemplo disso, eu tenho aqui um crânio de um exemplar. Tá? Esse aqui é um crânio de tatu. Tá? Tatu é um exemplo de Xenarthra. Tá? Os dentes são bem rudimentares, bem pequenininhos. Tá? Eles se alimentam geralmente de insetos. Né? O tatu come carniça também e outros restos. Tá? Mas, por exemplo, o tamanduá, né? Ele tem língua bem grande para poder se alimentar de insetos, de cupins, né? Que ele vasculha no campo. Tá? Característica principal é essa questão da dentição deles. Né? Também uma outra característica interessante são as unhas, as garras deles, né? E o movimento geralmente lento, como da preguiça. Tá? Então a gente tem a preguiça, a gente tem o tamanduá, tá? E temos o tatu, que são representantes desse grupo. Vamos para mais um grupo, o grupo chamado primatas, né? Do qual o ser humano faz parte, está classificado dentro desse grupo. Né? Principais características é um crânio relativamente, ou melhor, um cérebro que ocupa relativamente boa parte do crânio, ou seja, um cérebro bem desenvolvido. Né? Tem também uma visão com dois olhos virados para frente, né? Uma visão frontal. Tá? Uma outra capacidade interessante deles é de ficar de pé, caminhar de pé. Né? Então são características que se juntam classificando esse grupo de animais. Né? Além do ser humano, a gente tem aí os macacos em geral. Né? Vou pegar aqui o que eu tenho aqui de macaco para mostrar, deixa eu ver. A gente tem aqui um crânio de macaco prego. Tá? Então você pode ver aqui um crânio do museu de macaco prego. Tá? Lembra realmente pelas feições, né? Até o crânio humano. Né? Vamos pegar aqui um crânio de bugio. Tá? Também é um mamífero. Tá? Ele tem uma mordida muito forte, bugio, por isso pode ver que o maxilar dele é bem amplo aqui, onde se insere a musculatura. Né? É onívoro, né? Então a gente vê alguns dentes molares e vemos dentes incisivos também para poder comer pequenos animais também. Tá? Então esse é de bugio. Tá? Gente, vamos falar agora dos roedores, tá? A ordem Rodentia. Representantes aqui a gente pode citar, por exemplo, os hamsters que eu acabei de mostrar para vocês. Podemos citar o maior roedor do mundo, que é nativo aqui da nossa região, né, a capivara. Podemos citar o ratão do banhado também. E aqui eu tenho, por exemplo, um crâniozinho de um roedor pequenininho. Tá? Talvez seja uma ratazana. Tá? A gente tem aqui também um crânio já maior, tá? O ratão do banhado. Estão notando a característica principal desses animais? Um par de dentes incisivos, tá? Na maxila e na mandíbula. Tá? Esses dentes não param de crescer, crescem muito, eles têm que ficar gastando. Uma das principais características desse grupo. E aqui a gente tem do maior exemplar de roedor do mundo, né? A gente tem aqui
da capivara, também com 2 dentões aí para gastar bastante, né? E tem aqui os molares para elas triturar o que elas cortam, né? Tá bom? Vamos falar agora dos lagomorfos, tá? Lagomorfos, algumas pessoas confundem com roedores, tá? A gente pode citar aí lebres e coelhos, tá? Em vez de ter 2 incisivos em cima que crescem bastante, eles têm 4 incisivos, tá? Essa é a principal característica diferenciativa. Tem outras, mas essa é exclusiva, né? E aqui a gente tem um exemplar, um coelhinho taxidermizado, né? Foi feito aqui no laboratório, tá? Então o coelhinho é um exemplar de lagomorfo. Quirópteros. Quirópteros é um grupo dos mamíferos voadores, tá? Então você já sabe do que eu estou falando, né? De morcegos. Aqui a gente tem tá? Um morceguinho aqui, você pode ver aqui no álcool, né? Ele tem um nariz levantado ali, dentinhos pontiagudos, tá? Esse é um exemplar então de morcego, tá? De quiróptero. A gente tem também outros exemplares aqui, alguns no vidro, né? Para quem não sabe, uma curiosidade sobre o morcego, é o mamífero que mais existe no planeta Terra. O maior grupo de mamíferos do planeta Terra são morcegos. Em segundo lugar, os ratos. A característica do morcego já está bem clara aí, né? Eles têm membros adaptados para voar, né? Mamíferos que voam. Eles têm uma membrana ligando os dedos, alguns ligam as patas também, tá? Bem interessante. Gente, vamos falar agora sobre os carnívoros, tá? Carnívoro, por exemplo, vamos pegar os domésticos aí, né? Animais adaptados aí para a vida com o ser humano. A gente tem aqui um exemplar de um crânio de cachorro, tá? Então a gente vê aqui que os dentes são pontiagudos, virados atrás para segurar a presa, até os molares aqui são pontiagudos para triturar e quebrar ossos, tá? Então esse é um crânio de cachorro, tá? A gente tem o crânio do gato, que ele é considerado um carnívoro verdadeiro em relação ao cão, né? O cão é mais onívoro, né? Depois que se tornou doméstico, mas o crânio do gato é bem mais adaptado para poder comer carne. Tanto que a ração do gato, se você olhar no pacote, ela tem muito mais proteína. E se você der ração de gato para cachorro, você pode matar o seu cachorro por uma intoxicação aí com proteína, né? Certo? Outros exemplares aí da vida livre, né? A gente tem o famoso leão, os lobos, que são os ancestrais dos cães, ursos, né? A gente tem um grupo chamado pinípedes, tá? Na verdade, hoje, os pinípedes, eles fazem parte do grupo dos carnívoros dentro da classificação, tá? Como está na especialidade, vamos identificar, são carnívoros marinhos, tá? Então a gente tem aí essa principal característica, seguindo as características dos carnívoros, só que adaptados para viver em água, né? A gente tem como exemplo leão marinho, lobo marinho, morsa, focas em geral, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui de pinípede. Aqui a gente tem um crânio de lobo marinho. Olha como os dentes são pontiagudos e prontos para rasgar, né, a presa, segurar e garantir o alimento, né? Então esse é um crânio de lobo marinho. Tá? Interessante aí, né? Os animais perissodáctilos, tá? A ordem perissodáctila é uma ordem de mamíferos terrestres com número ímpar de dedos, tá? Eles têm 1 ou 3 dedos, por exemplo. Tá? Vamos citar aqui o cavalo, tá? Vou pegar aqui, ó. Isso aqui é a unha do cavalo, né? É o casco. Isso aqui, um cavalo já morreu, a gente guardou o casco, tá? O casco é a unha. Se é a unha, quer dizer que é de um dedo.
Então o pé do cavalo, na verdade, é um dedo só. Então ele tem número ímpar de dedos. Tá? A gente tem um outro animal que tem número ímpar de dedos, por exemplo, a anta, ela tem 3 dedos na pata. Tá? Então esses animais que têm um número ímpar de dedos são considerados perissodactilos. Tá? E a gente tem um outro grupo que às vezes pode confundir as pessoas, é o grupo dos artiodáctilos. Tá? Artiodáctilos são aqueles mamíferos também de número, só que nesse caso eles são quadrúpodes, mas eles têm dedos pares. Tá? Por exemplo, o mais famoso, a vaca, né? O boi. A gente tem a cabra, o que mais? Camelo, o porco. Tá? O porco também tem dedos pares, né? Geralmente, por exemplo, quem lê a Bíblia ouve ali casco fendido, ou seja, dividido em 2 partes, dedos pares, tá bom? Pode ter mais de 2, pode ter 4, tá? Dependendo da espécie do animal. Tá? Vamos ver o que eu tenho aqui para ilustrar esses artiodáctilos. Pessoal, eu separei aqui alguns crânios para mostrar de artiodáctilos, tá? Temos aqui vaca, bode e porco, tá? Então, a vaca aqui com chifres, boi, né? Mostrando aqui os dentes molares. Interessante que no maxilar ali não tem dentes, né? Diferente dos perissodáctilos, do exemplo aqui do cavalo. Cavalo, não nos perissodáctilos, mas diferente do cavalo que tem dentes incisivos na frente, né? Outros, então, artiodáctilos, a gente tem aqui um bode, né? Com chifres também, e o porco, tá? São animais com dedos pares, então, tá bom? Certo? E finalizando então essa questão 3 longa, né, caracterizando aí cada ordem de mamífero, né, a gente tem os cetáceos, tá, que incluem 2 subordens que a gente chama de baleias com dentes e baleias sem dentes, né. Por exemplo, a baleia azul, tá, baleia jubarte, que são baleias que não têm dentes, elas são filtradoras, né. E a gente tem aquelas baleias caçadoras que entra aí os golfinhos, entra a orca, as toninhas, os botos, tá? Então todos são cetáceos. A gente tem aqui, por exemplo, vou mostrar aqui um crânio de uma toninha, tá? Olha só, pode ver que tem dentes aqui, ó, tá? Alguns dentinhos aí que sobraram. E aqui na cabeça tem um orifício, ó. Esse orifício é o canal por onde ela respira, né? Onde ela joga aqueles jatos de água, né? No caso, a toninha, tá? Que é um tipo de golfinho menor que a gente tem aqui na nossa região, tá? Então, esses são cetáceos. Uma outra característica que a gente pode citar são que os membros anteriores e posteriores são adaptados em formas de nadadeiras, né? Em formato de nadadeira. Vamos para os requisitos 4 e 5, né? Onde 4 pede ali para citar algumas utilidades dos mamíferos e o 5 alguns malefícios, né? Primeiro, os benefícios, né? Então, mamíferos, vamos citar aí quem? Vaca, né? A humanidade se alimenta da carne do gado, né? Usa o couro como vestimenta, tá? O cavalo como meio de transporte, tá? Em algumas regiões até como alimento também. O cachorro, um cão de guarda, né? O cão já foi muito utilizado para caça. Hoje em dia, os cães, a maioria são cães de companhia, né? A ovelha, que por milênios também utiliza-se a lã, né? Utiliza-se a pele, utiliza-se a carne. Então, animais aí que o ser humano tem convivido, animais domésticos, vamos dizer assim, que trazem benefícios, tá? Diretos. Fora os indiretos, que a gente poderia se prolongar bem mais, mas estou tentando ser mais objetivo.
A gente tem também, então, vamos para a quinta questão, quais seriam os malefícios, tá? Então, se a gente analisar de um outro ponto de vista, então a gente pode ver o seguinte, por exemplo, algumas doenças, tá? Ratos, eles podem transmitir, por exemplo, a leptospirose, né? Pode haver, por exemplo, uma agressão de um cão que pode trazer muitos benefícios, ele também, se você tiver um encontro aí inconveniente, o cachorro pode te morder, pode te atacar, tá? Pode te agredir, né? Se você entrar numa mata silvestre e encontrar um grande felino, né? Ou algum outro carnívoro, você pode também sofrer ali uma agressão. Os próprios roedores, né, podem competir conosco em prol do alimento. Por exemplo, o agricultor está lá armazenando milho no silo e quando ele descobre tem roedores, ratos comendo o alimento, né? Então causa uma competição. Outro animal que tem competido, mostrei aqui agora há pouco, o porco, né? Alguns anos atrás trouxeram javalis da África, eles cruzaram com os porcos domésticos. Hoje a gente tem uma espécie chamada javaporco que causa destruição nas fazendas, né? Mata animais, destrói plantações. Então são prejuízos que esses animais, né, muitas vezes por inconsequência às vezes de atos da humanidade, acabam trazendo prejuízos para o ser humano, tá? O item 7. O item 7, ele pede para citar 4 mamíferos completamente aquáticos e citar a área de distribuição. Então esse item aqui, para não ficar assim tão facinho, né? O professor aqui só dando todas as respostas, você vai pesquisar a área de distribuição. O que é essa área? É o local onde esse bicho vive, onde ele circula, onde ele se alimenta. Tá? Ah, mas é no mar. Tá, mas em que mar? Em que oceano? Por onde que ele circula? Ah, mas é num rio. Qual é o rio? Qual é a espécie do animal também? Por exemplo, tem o manati, que é o peixe-boi marinho, tem o peixe-boi da Amazônia e, se eu não me engano, tem o peixe-boi na Indonésia. Então, vê qual é a espécie que você vai citar, tá? E vê onde é que ele se encontra, tá? A gente tem várias baleias também, por exemplo, baleia azul, baleia jubarte, baleia orca, tá? Veja aí o exemplo e aonde que ele se encontra. Outro exemplo, golfinhos, lobo marinho, leão marinho, veja a distribuição, tá? Eu já encontrei, por exemplo, aqui em Torres, né, ali lobo marinho, já encontrei leão marinho, já vi baleias, jubarte, então estão aqui no nosso litoral. E até onde elas se distribuem, tá? Faça essa pesquisa aí para completar essa parte. A questão número 7, tá? Ela vem colocando para nós a pergunta: qual o maior mamífero do mundo? Tá? Alguns já devem saber, para quem não sabe, é uma baleia, a baleia azul. Tá? Pergunta mais: onde ele vive, como se alimenta e o que come? Tá? A gente vai ver, se vocês pesquisarem aí, tá? A baleia azul pode ser encontrada em todos os oceanos do planeta. Tá? Então o habitat dela é todos os oceanos. Tá? Alimenta-se exclusivamente de um crustáceo chamado crio, tá? Que vive assim em comunidade, né? Um aglomerado muito grande onde ele se encontra. A número 8. Relacione 8 espécies de mamíferos silvestres que você já observou e identificou pessoalmente na natureza. Então essa questão é uma questão mais particular. Tá? Por exemplo, eu vou citar as minhas particulares e você, com auxílio da minha situação, você pode lembrar da sua e coloque a sua situação, tá? Os seus encontros. Vamos lembrar que é encontro, avistamento de animais mamíferos silvestres, tá? Selvagens, vamos dizer assim. Tá? A gente tem aí, por exemplo, gambá, avisto muito, vejo atropelado, na praia às vezes
botei no telhado, já peguei na minha casa, no telhado da minha casa, comendo uma taxidermia minha, deu um estrago aquele lá. Que mais? O Graxaim, já cruzei por eles atravessando a estrada, já vi atropelado também, infelizmente. Furão, já vi quando eu trabalhava no Pampa Safari, quando eu era biólogo lá, já vi um casal brincando no meio do campo e já vi atropelado, né? Também o furão. Bugio, eu tenho um parque chamado Quinta da Estância em Viamão, tá? Muito legal, muitos clubes vão lá, tá? Vale a pena. Tem um momento lá que você passa numa mata onde os bugios se aproximam. O gato do mato é um felino muito bonito, parece uma mini onça, tá? Já encontrei atropelado, infelizmente, tá? Gato mourisco também, um bicho raro, encontrei atropelado, muito triste. Então cuidado com a velocidade quando você anda para o interior, principalmente, né? Rato da taquareira, já encontrei aqui no laboratório, andando no telhado também. Tá? Cuíca, encontrei uma cuíca morta, infelizmente, lá no campo, perto de uma plantação de kiwi ali no Cará, muito bonitinha. Então esses aí são alguns avistamentos que eu encontrei de mamíferos silvestres. Faça a sua lista. O último requisito dessa especialidade pede para você contar uma história, né, sobre mamíferos silvestres que você já observou. Bom, você já viu ali que os que eu observei e identifiquei pessoalmente, né, tem algumas histórias, né? Mas uma muito bonita que eu acho numa comemoração de aniversário de casamento, levei minha esposa para Torres, ali era inverno, ficamos ali num hotelzinho e fizemos um passeio de barco, né? Fomos até a Ilha dos Lobos, porque os lobos marinhos ficam lá nessa época do ano que é mais quente aqui do que no sul, né? Então aqui está melhor para eles. E o que aconteceu? Lá também avistamos algumas baleias, foi muito legal ter visto as baleias, né? Batendo as nadadeiras, né? Jogando aquele ar para fora. Tá? Além disso, no meio dos lobos marinhos, né, a gente conseguiu ver também um elefante marinho, tinha uma coloração mais acinzentada, muito interessante. Um elefante marinho, pela primeira vez eu vi ao vivo, foi bacana. E vendo todos esses animais, principalmente as baleias, eu lembrei da história de Jonas, né, que a Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe. Pode ter sido um peixe realmente, porque tem peixes muito grandes como o tubarão-baleia, né, que é um animal filtrador, nem é carnívoro, né, nem é perigoso. E também pode ter sido uma baleia realmente, né, uma baleia azul. Quem sabe, né, um dia no céu nós vamos saber, tá bom? Espero que tenha sido proveitosa essa especialidade e que vocês consigam, né, estimular os desbravadores também a fazer muitas especialidades aí, aprender muita coisa e levar isso para a vida, né, esse aprendizado sobre a criação de Deus, tá bom? Um abraço, Maranata!